Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Carreira. Aqui nós falamos sobre oportunidades e estratégias para que você alcance a sua promoção ou até uma mudança de carreira com um aumento de 30% no seu salário. Eu sou a Valéria Batagello e o tema do vídeo de hoje é: você não vê sentido no que você faz? Bom, falando logo de cara assim, essa frase, fazendo ela como pergunta, a gente já imagina que a resposta seja: acho que eu não vejo muito sentido. Mas como a gente sempre faz por aqui, nós vamos primeiro entender exatamente o que quer dizer cada uma das coisas, para a gente poder aterrissar no mundo real e aí a gente fazer a análise correta da pergunta que eu fiz agora, tá bom? Então vamos lá. O que é ver sentido no trabalho? Quando a gente olha e fala, nossa, mas eu não vejo sentido no que eu estou fazendo hoje, o que normalmente isso quer dizer? Em primeiro lugar, é assim, sentido é algo que te deixa completa, satisfeita. Então, assim, na verdade é quando você entende a lógica daquilo que você está fazendo, é uma associação lógica de estou fazendo algo que contribui para alguma outra coisa. Isso é ver sentido no trabalho, tá? De uma forma muito prática e muito objetiva. Então, assim, meu trabalho serve para alguma coisa? Ele faz sentido? A função que eu exerço todos os dias faz sentido? Importa para aquilo, para o conceito do todo que eu estou trabalhando? E aí a gente se pega avaliando as coisas sempre pela metade. E isso é um dos piores problemas que podem acontecer com a gente. Quando as informações são poucas e quando as nossas avaliações são muito rasas, a gente entra numa conversa de senso comum com as outras pessoas, do tipo todo mundo reclamando que está insatisfeito ou que o trabalho não faz sentido, mas sem que as pessoas estejam de verdade olhando para aquilo com o entendimento correto. E aí conversa-se sobre muita coisa, fica uma impressão de que está todo mundo insatisfeito, de que a fase da vida é essa, todo mundo trabalhando para algo que não sente nenhuma satisfação em realizar, e aí parece que está todo mundo no mesmo barco. E aí quando você vê alguém falando sobre venha fazer um trabalho que dê mais sentido à sua vida, que tenha mais propósito, parece que é uma coisa mirabolante, né? Parece que é uma coisa assim que o dia que eu encontrar esse trabalho que faz sentido para mim, aí sim vai estar tudo certo. E aí, lá venho eu de novo te dizer que desculpa, mas não é assim que as coisas funcionam na vida adulta. É claro que a gente precisa se conhecer cada dia melhor, a gente precisa se entender cada dia melhor para saber que cada fase é uma fase, que a gente precisa passar por todas elas para que a gente amadureça, para que a gente cresça e para que a gente tenha mais oportunidades. Mas que as coisas não são simples assim do tipo, nossa, eu faço o trabalho dos meus sonhos. Você acha mesmo que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma situação muito clara que acho que é fácil de todo mundo entender. Vamos imaginar um médico que salva vidas, né? Então, assim, um médico que aparece numa reportagem contando para você que salvar vidas é o propósito da vida dele, que ele fez medicina por isso, que ele está muito feliz com o trabalho que ele faz, que ele se sente plenamente realizado, que ele vê sentido em fazer isso na vida dele. E aí você olha e fala, claro, mas também ele é médico, ele salva vidas, então tá tudo certo. E durante o dia você acha que nada acontece no trabalho dele que possa deixá-lo incomodado. Gente, acontece. Então eu vou citar aqui alguns exemplos que você vai falar, mas ok, Valéria, não tem exatamente com o motivo de fazer sentido ou não fazer sentido, mas eu já te explico no final que tem, então fica ligado. Durante o dia ele está lá no atendimento dele, vamos imaginar que é um hospital, ele está fazendo o atendimento dele e ele está lá salvando vidas, fazendo um atendimento seguido do outro, mas algumas condições de repente não são as mais adequadas ao estilo que ele gostaria de fazer. Vamos imaginar que não tenha muita organização ao redor dele, que ele está num lugar onde ele não consegue dominar e colocar a ordem que ele gostaria nas coisas, em termos de
papéis, documentação adequada, em termos de tempo para fazer o atendimento, tá? Vamos pensar que isso não é no consultório dele, que ele está trabalhando num lugar onde ele não tenha controle sobre todas as coisas, que na verdade ninguém tem controle sobre todas as coisas, mas sobre aquelas que a gente poderia ter, vamos imaginar que ele não tenha. Então, assim, ele está fazendo o trabalho da vida dele, ele está fazendo o trabalho que dá sentido para a vida dele, para aquilo que ele escolheu fazer como profissão, mas as condições do dia a dia não são exatamente as que ele faria se ele pudesse mudar todas as coisas. Então, o fato dele trabalhar com algo que faz sentido para a vida dele não quer dizer que o dia inteiro dele de trabalho o deixe plenamente satisfeito. Então, entendidas essas duas coisas que são completamente diferentes, vai ajudando a gente a perceber que aquilo que a gente escolhe, sim, vai nos colocar em situações que não são as que a gente mais gostaria de viver, que não são as condições que a gente escolhe quando a gente acorda de manhã. Então, assim, a gente vive aquilo que precisa viver. Então, a gente faz no trabalho as coisas que precisam ser feitas. E por isso que algumas das coisas, é sobre isso que a gente vem conversando aqui, algumas das coisas podem ser escolhidas por você. Como lidar com a situação, como você vai conduzir a sua carreira, quais são as suas metas em relação à sua carreira, tudo isso você pode decidir, só você pode decidir por você. Porque se deixar o barco levar, você simplesmente vai viver coisas que outras pessoas foram decidindo, você vai seguindo a linha e simplesmente vai entrar de novo naquela conversa de que nada faz sentido, de que você nem sabe por que você está trabalhando ali. E aí, nessa hora, parece que nenhuma solução existe, tá? E aí começam a aparecer muitas coisas da moda, né? De tempos em tempos a gente vê coisas novas que aparecem como o milagre da vida. O segredo de encontrar a sua felicidade, o segredo de encontrar o sentido no seu trabalho. Então, assim, usa-se, claro, todos esses termos para te ajudar a chegar na melhor informação que você tem de você mesma, para que você consiga encontrar sentido naquilo que está fazendo. Mas não existe de verdade nenhuma pílula mágica. Afinal, se existisse uma pílula mágica para todas as coisas, todo mundo tomaria sim a pílula que ajuda a emagrecer, todo mundo tomaria sim a pílula da alimentação saudável, todo mundo tomaria sim a pílula da casa sempre arrumada, mas não é assim que funciona, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte para que as coisas aconteçam, para que as coisas evoluam. E aí a gente vai para uma segunda parte dessa avaliação, que também fala-se muito sobre motivação. Você está motivada? Você tem motivação para fazer o seu trabalho? E aí, voltando para os exemplos que eu dou sempre em outros vídeos, né, das grandes empresas. As grandes empresas costumam fazer treinamentos motivacionais, costumam indicar leituras ou estudos, né, extras motivacionais, para que as pessoas encontrem realmente uma reflexão. E aí parece que toda a parte motivacional é um grande chavão daqueles de, nossa, lá vem a pessoa falar sobre motivação. A ideia é que as pessoas sim estudem, leiam, assistam coisas que ajude a reflexão sobre a motivação em si para fazer as coisas. Então, voltando para o significado da palavra, né? Motivação é o motivo para se realizar uma ação, né? Então, essa é a parte prática e técnica da palavra, né? Vamos dizer assim, o significado mesmo da palavra, que é ter um motivo para realizar aquela ação. Então, você tem motivação para isso, né? O que te impulsiona a realizar aquela ação? O que te impulsiona a fazer o seu trabalho daquela forma? O que impulsiona o médico do exemplo a voltar todos os dias para aquele lugar e continuar salvando vidas, sendo que, às vezes, o ambiente em que ele está não está exatamente do jeito que ele gostaria para terminar o dia do tipo assim, nossa, hoje fluiu, foi um atendimento depois do outro, tudo funcionou super bem, não teve atraso, nenhum paciente reclamou, não teve nada aconteceu de problema. Né? Então, assim, quando as coisas não acontecem assim, a gente fica imaginando o que é que está errado.
E por isso que eu dei esse exemplo tão significativo, que é o do médico de salvar vidas, ou, por exemplo, quando a gente olha para algumas atividades ou algumas pessoas que a gente fala, nossa, essa pessoa tem a vocação para fazer isso, né? Essa pessoa tem a vocação para ajudar pessoas, essa pessoa tem a vocação para se doar, né, para cuidar realmente das pessoas. Então parece que essa pessoa nasceu totalmente iluminada e a gente não tem a menor possibilidade de chegar perto disso. A gente não tem a menor possibilidade de fazer algum trabalho que faça sentido. E aí eu vou te contar uma coisa que pode parecer muito bobo e que você talvez olhe para as coisas e fale assim, ah, vá, tem certeza? Todas as atividades, todas as funções, todos os cargos, todo tipo de serviço prestado, ele tem o mesmo tipo de importância. Todos eles têm significado, todos eles têm motivo para existir e todos eles são importantes. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa função mais básica dentro de uma empresa, a gente olha para ela e pode, a princípio, olhar e falar, nossa, mas essa função não é importante. Importante é o que eu faço aqui. Gente, nada acontece sem que o princípio exista. Então, se é uma empresa, nunca olhe e assim, se você está nessa posição, nunca se sinta julgado, tá? Porque as pessoas acabam não julgando exatamente por julgar, por achar que elas são melhores do que as outras pessoas. Eu espero que seja isso. Tá? Eu prefiro acreditar nessas coisas de que as pessoas não têm intenção de fazer tudo por maldade. Prefiro acreditar nisso a sofrer com outras coisas e deixar de pensar naquilo que eu efetivamente posso fazer por mim para ser cada dia melhor. Então, considerando esse cenário, vamos imaginar que você seja uma pessoa que trabalhe na produção de uma empresa e que você queira sim crescer, e por que não? E você tem possibilidade de crescer na sua carreira técnica dentro da produção, como tem oportunidade de crescer escolhendo fazer algum outro tipo de trabalho dentro da mesma empresa. Isso é plenamente possível. E existe sentido em fazer tudo isso? É claro que existe. Se uma empresa, por exemplo, fabrica baldes plásticos, né? Trabalha com injeção de plástico para produzir baldes. E ela vende baldes. Então vamos imaginar que tem a pessoa que opera a máquina, tem a pessoa que cuida da limpeza do ambiente. Se todas essas coisas não acontecerem ao mesmo tempo, não tem serviço para o vendedor lá no final vender, ou para o analista financeiro fazer o balanço de finanças, fazer todo o trabalho de controle financeiro que existe ao longo do mês. Então, nada existe sem que as coisas mais simples aconteçam. Então, sim, todo trabalho tem sentido, todo trabalho tem motivo para existir, né? Senão ele não existiria, é simples assim. Se uma empresa trabalha por resultados, se uma empresa existe para produzir algo, vender algo, entregar algum serviço, ela existe para ter resultado. E assim ela consegue empregar as pessoas, que somos nós, ela consegue empregar essas pessoas, pagar o salário para essas pessoas executarem a atividade que é a atividade fim. Mas a atividade fim, que seja essa venda do balde plástico, precisa da atividade inicial, do serviço inicial, por mais simples que ele seja. Então, em nenhum lugar você estará sem sentido desde que você entenda qual é a sua relação com aquele trabalho. Qual é a sua motivação para fazer aquele trabalho bem feito? Então, já que todos os trabalhos têm sentido, já que todos os trabalhos importam e há quem diga que não é assim, eu não quero trabalhar desse jeito para o resto da minha vida, ok, então essa é a motivação. Na verdade, é o alerta para que aquela pessoa pense sobre como ela quer gerenciar a carreira dela, sobre como ela quer cuidar da carreira dela para que ela possa evoluir em termos de crescimento pessoal. Mas, gente, isso não tem nada a ver com dizer que as outras coisas não têm importância ou não têm sentido, ok? Então, estabelecido aqui que todas as funções, então não importa você aqui em que posição você está hoje, se você está trabalhando mais no operacional, quer crescer dentro da área operacional, se você já está trabalhando numa área administrativa e quer crescer dentro da área administrativa,
Se em qualquer das duas situações, operacional ou administrativa, você quer alcançar um cargo de liderança. Agora, se você não quer nenhuma dessas coisas, você quer trocar totalmente de área, você quer trabalhar por conta própria, tipo, você está trabalhando nesse momento, nessa posição, porque você está estudando para ser, vamos imaginar que você está numa empresa, trabalhando na produção, e você está estudando para ser nutricionista. Tá tudo bem, é uma fase necessária, é uma fase importante de crescimento enquanto você estuda. É importante entender como é que as coisas funcionam dentro das empresas, dentro dos lugares para se trabalhar, para você decidir se você vai continuar trabalhando naquilo ou não. Então, de novo, entendendo que todas as coisas são importantes e que cada pessoa tem a sua importância dentro do trabalho que faz, que cada pessoa tem o seu significado, sim, a gente é quem decide escolher se a gente quer ou não fazer alguma mudança na nossa vida profissional. E aí, lembrando daquilo que eu sempre falo aqui, que a realização profissional, ela é uma combinação de vários fatores, né? E a realização profissional, ela não está sozinha na nossa vida, ela não está separada de uma realização pessoal, por exemplo. Você não consegue ser uma pessoa plenamente feliz pessoalmente se o seu trabalho não está legal. Então, a composição de uma realização pessoal tem muito a ver com a realização profissional, porque eu sempre falo aqui, é o lugar onde a gente passa a maior parte do nosso tempo acordado, é trabalhando. Então, isso precisa sim ser uma parte importante e considerada na nossa vida. Se a gente trabalha só pelo salário, como a gente também já falou por aqui, isso é algo que também tem que ficar num alerta muito importante da gente entender. Se eu trabalho só pelo salário, então ok, eu preciso deixar com que isso não afete as outras áreas da minha vida, o que é muito difícil, eu tenho que te dizer, tá? Se isso é um momento necessário, como por exemplo, isso que eu falei agora, de estar estudando e trabalhando para poder pagar o seu estudo, a sua formação, a sua faculdade, o que quer que seja que você está fazendo agora, e aí você trabalha naquele lugar e fala, bom, eu tô aqui só pelo salário, porque enquanto eu estou estudando eu preciso disso. Tá tudo bem. Se você entende que é só pelo salário, porque você precisa daquele tempo, relaxa, estuda, entregue o seu melhor, que isso vai passar para que você dê o seu próximo passo, porque isso já faz parte do seu plano. Então, fez sentido? Tem um motivo para realizar aquele trabalho. Então, essa é a minha motivação para acordar e fazer isso todos os dias. E aí o pessoal sempre brinca, né? Qual é a sua motivação para fazer o trabalho? Ah, minha motivação é que eu tenho boleto para pagar, certo? Isso é verdade. Então, assim, esperar que uma motivação muito inspiracional vai chegar e amanhã vai me fazer acordar super melhor, tipo, totalmente empolgada com algo que hoje está me deixando desanimada, é acreditar em conto de fadas, é acreditar que a pílula mágica existe. Isso não existe. Então, a motivação para realizar aquilo que eu preciso fazer precisa vir realmente de alguma força muito maior. Então, se o motivo nesse momento é só pagar o boleto da faculdade, o motivo desse trabalho, a motivação desse trabalho é pagar o boleto da faculdade. Isso não quer dizer que a gente não vai entregar o nosso melhor trabalho, certo? Então, separados os entendimentos entre sentido e motivação e entendendo que todas as coisas importam, que todos os trabalhos importam em todos os seus níveis, a gente que determina como é que as coisas vão funcionar a partir daí. E aí a gente olha para as coisas. Se eu já entendi o que é sentido e motivação, eu olho para isso e falo, tá bom, mas é importante eu ver sentido no trabalho? Por quê? Bom, eu, Valéria, vou responder por mim. É importante que eu veja sentido no trabalho, porque assim eu consigo fazer aquilo com mais, não digo dedicação, porque dedicação, eu estou sempre dizendo que a gente realmente tem que entregar o nosso melhor sempre, não importa em que situação a gente esteja. Mas ver sentido no trabalho ajuda com que fique menos pesado, caso não seja o melhor momento da minha vida. Então, eu encontrar o sentido daquela atividade, fazer sentido, entregar o meu melhor para aquilo, é sim muito importante.
Isso ajuda com que os meus dias sejam melhores. Isso ajuda para que eu não me frustre com todas as coisas que acontecem durante o dia e sobre as quais eu não tenho o menor controle. Isso ajuda com que eu entregue o meu melhor, porque lembra, a gente só é visto como um bom profissional, como um profissional bem valorizado no mercado a partir do momento em que a gente entrega todo o nosso melhor. Se a gente não faz o nosso trabalho com todo o esmero possível, com toda a dedicação possível, a gente vai ser visto sim só como mais uma pessoa. Então, olha, de novo, é simples, tá? Eu gosto sim de usar os exemplos para clarear cada uma das coisas. Então, imagina que você vai numa loja e tem lá vários atendentes, numa loja de atendimento rápido, para pegar um lanche, por exemplo, num McDonald's da vida, né? Não precisa ser exatamente McDonald's, mas só para você entender que é ali um espaço pequeno onde você vai ter contato com algumas pessoas diretamente. Uma pessoa mais interessada e mais dedicada em te ajudar a escolher a melhor opção, não é a pessoa que você vai olhar e falar, nossa, que bacana essa pessoa que me atendeu, rapidinho eu consegui resolver qual lanche eu queria e pronto, está resolvido. Do que a pessoa que simplesmente fica olhando para tua cara e falando, tá, e aí, o que é que você quer? A gente não quer ser atendido por essa segunda pessoa. Nunca. Então, se a gente não quer ser atendido por essa segunda pessoa, não seja essa segunda pessoa. Encontre o sentido no trabalho que você está fazendo, se é de fazer um atendimento para um cliente, de que o atendimento seja feito da melhor forma possível. Mas, Valéria, eu não estou num bom dia, hoje eu não acordei muito legal, hoje eu estou sem disposição para sorrir o tempo todo. Ok, mas tipo, o sorriso da forma expansiva, do tipo estou alegre com todas as coisas, não te limita a atender a pessoa com boa educação e de dar um sorriso de cortesia para a pessoa. Isso é entregar o seu melhor, isso é entregar aquilo que pode fazer com que o seu trabalho seja mais valorizado, com que a sua pessoa seja mais valorizada. Então isso é muito comum, a gente encontrar lugares em que as pessoas inclusive te convençam a comprar algo porque a dedicação delas para com o atendimento que ela tem com você acontece de uma forma muito natural e você se sente acolhido por isso. Isso acontece dentro das empresas, quando a gente vai procurar por um outro departamento para entregar alguma parte do trabalho, para tirar uma dúvida, para saber como é um procedimento específico, e a pessoa te atende e sana as tuas dúvidas, e te explica como fazer aquilo melhor, e te encaminha, se não for com ela, te encaminha para o melhor lugar, para a melhor pessoa para te atender, pronto, o serviço dela está feito, ela fez o melhor atendimento que ela podia fazer. Então, assim, entendam sempre isso. O melhor que a gente pode entregar depende da gente, não depende só das circunstâncias. Tem lugares que é mais difícil? Tem sim, gente. A vida é assim. Eu passei por vários desses casos, por várias situações em que não era o melhor lugar para se estar, que não era o melhor lugar que eu queria trabalhar mesmo. Que por várias vezes eu olhei para aquilo e falei assim, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido eu estar nesse lugar aqui. Mas o que a gente faz nessa hora? A gente desiste? Claro que não, né? Nessa hora é que a gente tem que segurar a onda, respirar fundo e olhar firme para o nosso plano para decidir para onde é que eu tô indo mesmo. Porque se para qualquer das coisas a gente olhar e falar assim, eu não vejo sentido, então, tô indo embora, tô caindo fora. E aí, a gente vai viver pulando de emprego em emprego? Ficando 3 meses, depois mais 3 meses, depois mais 3 meses? Acho que não é essa a vida que você, que quer desenvolver a sua carreira, que quer ser promovido na sua carreira, que quer aumentar, né, o seu nível de exposição, de visibilidade, que quer mudar de área, que quer ter um aumento no seu salário de 30%, por que não? Esse não é o tipo de coisa que você quer. Você não quer esse tipo de currículo para apresentar. Você não quer manter isso no seu histórico para contar para as pessoas. Então, vamos lá entender que as coisas acontecem sim como tem que acontecer e aí faz parte da nossa vida, do nosso entendimento, a gente se agarrar no nosso plano,
a gente entender que o nosso plano vem em primeiro lugar, para que a gente consiga passar para a próxima fase. E aqui eu já vou esclarecer mais uma coisa, antes que você pense que nada mais importa nessa vida. O seu plano importa para você, não importa para as outras pessoas. Então você não constrói um plano para agradar alguém, você constrói um plano para que você cresça, para que você saiba para onde você está indo. E por isso, quando eu falo, você para tudo isso e olha para o seu plano, não é no fato de ignorar as outras pessoas e falar assim, tá bom, então eu não trabalho mais junto com ninguém, não ajudo mais ninguém, porque o que vale é o meu plano. Não. É a sua avaliação no final do dia sobre desistir ou não disso, não continuar tentando encontrar a sua melhor motivação para poder fazer aquele trabalho da melhor forma, já que isso faz parte do caminho que você já escolheu trilhar, certo? Então, assim, como adultas que somos, a gente olha para a coisa certa e sabe que a gente tem que fazer o trabalho bem feito do jeito que tem que ser feito, encontrar o sentido nele enquanto a gente está ali. E aí a gente vai procurando o sentido que mais nos agrada, que fica mais fácil de fazer funcionar. Consegue compreender a diferença de tudo isso, né? E por isso, quando eu falo tanto, pode parecer que tipo, por que você não me ensina logo como é que eu consigo a promoção a partir de amanhã? Tá, eu tenho como ensinar isso sim, eu tenho um método que você pode seguir. Mas se você entender antes, e de vez em quando eu solto uns pedaços deles aqui, hein? Então fica atento, porque eu não vou contar tudo isso só num dia, numa concentração específica, numa live próxima aí que possa acontecer para contar tudo não. Eu tô sempre soltando uns pitacos soltos aqui e que já dá para você pegar isso e ir arrumando a sua ideia toda. Então assim, por que você não conta logo o plano de como é que faz para ser promovido daqui 3 meses? Eu poderia contar, mas você está preparado ou você vai executar essas ações mecanicamente para conseguir uma promoção e depois daquilo a sua carreira não deslancha mais? É esse profissional que você quer ser? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que se você está aqui escutando é porque você quer sim construir a sua melhor carreira. É porque você quer ser um profissional que vai ser promovido em breve, que tenha condições de ser promovido, esteja preparado para quando a sua promoção chegar. Ou fazer a sua transição de carreira para a área que você quer trabalhar, para o estilo que você quer trabalhar, para o estilo que você deseja trabalhar e ter, com certeza, o seu ganho de 30% de aumento do seu salário, porque afinal de contas a gente merece. A gente merece se esforçar para a gente receber a nossa recompensa depois. Sempre. E aí, a gente fica achando, por exemplo, que então só eu vou ser beneficiada se eu encontrar sentido porque vai tornar a minha vida mais fácil? Só eu vou ter benefícios se eu a partir de hoje olhar para as coisas com mais tranquilidade e fazer as minhas autorreflexões? Gente, não é a Valéria Buda aqui não, tá? Eu não tô aqui ensinando práticas de olha, respira e vai fundo, aguenta firme. Não, 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 não. Eu sou uma pessoa super prática, eu sou uma pessoa que gosta sempre de ter uma meta logo ali na frente para alcançar. Então, assim, não se engane, se parece que é isso, presta bastante atenção, porque não é não. Eu tô o tempo todo atrás de mudança, eu tô o tempo todo atrás de coisas melhores. Eu estou o tempo todo estudando para fazer alguma coisa diferente. Então, quando eu falo sobre refletir, é um jeito tranquilo de tentar te explicar como é que as coisas vão funcionar. Mas não pense que as coisas aqui são tranquilas e calmas, não. Eu sou focada na mudança, no objetivo atrás de objetivo. Se não tiver um objetivo próximo para eu perseguir, eu não consigo dar o próximo passo. É simples assim. Se eu não enxerguei sentido no meu próximo objetivo, eu tenho que logo encontrar outro, porque aquele lá não está me levando para a direção que eu escolhi seguir, que eu escolhi trilhar. E aí, quando eu encontro tudo isso dentro de mim, quando eu encontro toda essa vontade, todo esse desejo de fazer as coisas serem melhores, quando eu encontro o sentido de fazer aquele trabalho todos os dias, não sou só eu que sou beneficiada. Eu consigo ajudar outras pessoas, porque o clima à minha volta fica mais fácil.
Eu deixo de ser uma pessoa tão complicada de lidar, porque a todo momento eu tô só expelindo insatisfação, e aí fica desagradável estar ao meu lado. Então, assim, seja na empresa, seja atendendo uma pessoa, se eu for vendedora, porque se eu estiver totalmente insatisfeita, eu vou atender as pessoas com menos empenho e as pessoas vão perceber isso. E aí as pessoas que trabalham ao meu redor vão perceber que eu não tô legal. E aí quando eu chego no fim do dia em casa, que eu deveria descansar e que eu deveria ter ali a minha relação, o momento de voltar para a família e para organizar as coisas e descansar para o próximo dia, eu tô reclamando da vida o tempo inteiro, eu tô só fazendo... colocando para fora coisas ruins, mas você não sabe porque isso aconteceu e eu não gostei, eu não suporto mais. Gente, quem é que aguenta viver perto de uma pessoa dessa o tempo todo? Então não sou só eu a beneficiada quando eu começo a procurar encontrar sentido nas coisas que eu faço. Eu me sinto melhor comigo, portanto fica mais fácil estar perto de mim. Então as pessoas atendidas por mim vão se sentir melhores atendidas. As pessoas que trabalham comigo vão sentir que está mais fácil levar o dia porque eu não estou reclamando o tempo inteiro. Então os benefícios eles extrapolam. Então entende que você encontrar o sentido nas coisas que você está fazendo é importante? E é daí que vem, é desse autoconhecimento, é desse entendimento de como é que você é como pessoa, de como é que você quer ser como pessoa, que você traça de verdade o seu plano real para atingir logo a sua meta de promoção, a sua meta de transição de carreira. E aí você consegue fazer cada passo de cada vez. Você consegue passar por aquele espaço de tempo em que uma das partes tem que acontecer, uma das etapas tem que acontecer para que você dê o próximo passo. E aí as coisas vão ficando mais tranquilas e aí você consegue de novo se equilibrar para fazer o seu plano funcionar e o seu plano dar certo. Então entende essa parte do benefício? E aí, né? A gente dá uma exagerada no assunto para entender o quanto ele é importante, o quanto faz diferença, para a gente entender de novo o seguinte: eu posso ficar esperando todas as coisas do mundo fazerem sentido para eu começar a fazer um bom trabalho? Olha, se você ficar esperando o sentido aparecer na sua vida, pintar na sua vida, esperar o sentido descer em você, do tipo, a partir de hoje tá tudo resolvido e eu me entendi e agora vai funcionar, então agora eu vou entregar um trabalho melhor. Não, seu trabalho melhor tem que ser entregue todos os dias. Se você cozinha, você precisa fazer o seu melhor todos os dias. Tem dia que o arroz sai com mais ou menos sal? Tem, nós estamos falando aqui entre mulheres, então isso é fato, a gente cozinha em casa. É simples assim. E quem é que não tem que fazer um arroz nessa vida para poder comer, para poder servir em casa? Então, assim, tem dia que ele sai com um pouco menos de sal, ou um pouco mais salgado. Claro que acontece. Mas, assim, no dia seguinte eu falo assim, tanto faz. Então, já que o de ontem estava sem sal, eu faço do jeito que der. Não, vamos no dia seguinte tentar acertar. Não é assim que funciona? Então, é assim que a gente faz com o nosso trabalho também. Quando a gente está trabalhando em algum lugar, a gente foi contratado para prestar um serviço X. Então, quando você fez a sua entrevista com a pessoa que te contratou, ela te disse exatamente o que ela precisava que você fizesse. Qual é o trabalho que você tem para fazer? Ou ela te explicou, claro, a função e depois no dia a dia que você vai aprendendo, porque é normal, é impossível explicar todas as coisas numa entrevista. Mas tá, você aprendeu qual é o trabalho que você tem que fazer, faça da melhor forma possível. E se ali você está fazendo aquele seu momento de avaliação e fala assim, não, acho que esse não era exatamente o melhor lugar, vou procurar outro emprego. Continue entregando o seu melhor e saia daquele lugar com as portas abertas, para que se você precisar de novo, você possa voltar. Se você precisar de uma referência, a pessoa só tem coisas boas para dizer sobre você. Então isso é o fazer o seu trabalho com a maior verdade que você tem na sua vida. Então se você trabalha sempre com a verdade de que tudo que você entrega é o seu melhor, não tem tempo ruim, não tem aquele negócio da pessoa falar assim, tá vendo, agora eu descobri quem é você. Não, gente, entrega, faz sempre o que é real e verdadeiro.
Porque criar um personagem é muito complicado. Pode parecer simples e por isso eu falo aqui que não dá para eu chegar aqui simplesmente e dizer para você: olha, se você fizer isso, somado a isso e mais isso, por 15 dias, sei lá, por 3 meses, você vai ser promovido no 3º mês. Posso falar isso? Se você se portar de tal, tal e tal jeito, você vai conseguir ser promovido em 3 meses? Claro que eu posso. Posso falar o que eu quiser. Eu vou falar? Não, porque eu não sou boba. Primeiro que não é assim que eu funciono, não é assim que eu trabalho e não é assim que eu quero te ensinar a fazer as coisas. Então não adianta a gente construir um personagem com falas estruturadas, estudadas, se você não vai conseguir manter aquilo depois que passar os 90 dias e a promoção chegar. Entende como nada nessa vida, não dá, a gente não consegue manter um personagem, a gente não consegue manter alguma coisa que não é genuína. Então, se a gente se vende como alguma coisa diferente, depois a gente não consegue manter. E é simples assim. Não tem muito segredo, entende? E quando eu falo que não tem muito segredo, é justamente isso. De novo, a gente volta pra gente. A responsabilidade é nossa, como a gente entrega, é a gente que determina. E aí, a gente fala sobre dinheiro. Valéria, mas e o dinheiro? Onde é que ele entra nessa história toda, já que você falou lá no começo que eu me encontrei nessa fase, eu tô aqui, me identifiquei com você quando você contou que você está trabalhando só para poder pagar a sua faculdade. Como é que faz para encontrar sentido naquilo que eu preciso só por dinheiro? Fazendo aquilo da melhor forma possível enquanto você precisa daquilo, até que o seu próximo passo do plano chegue. Então, faça e entregue sempre o seu melhor. Eu garanto, mas assim, eu garanto tanto que você não vai se arrepender, porque todas as coisas vão acontecer depois daquele seu passo, depois desse momento, com um resultado bom que você deixou, com uma impressão boa que você deixou naquele lugar. Entende? Então, assim, você sempre vai ser uma boa referência para aquela pessoa. Vai ter uma boa referência daquela pessoa. Os seus colegas de trabalho sempre vão dizer que gostaram de trabalhar com você, então por isso é uma pessoa agradável. Então assim, gente, a gente deixa um rastro, a gente vai deixar o nosso rastro. E aí a gente tem que escolher que rastro é esse que a gente quer deixar. Tô trabalhando só por dinheiro? Ok, mas que rastro eu quero deixar nesse lugar onde eu tô passando? Eu quero deixar um rastro de boas impressões, eu quero deixar o rastro da profissional boa e porreta que eu sou. Então, é esse o rastro. Então, não importa. É como encontrar sentido se eu estou trabalhando só pelo dinheiro? Encontrando sentido, entendendo o que aquele momento representa para você. E aí, em seguida, a gente dá o próximo passo. E aí, assim, olhando para todas essas coisas, né? E para encerrar esse apanhadão de coisas sobre sentido e motivação que a gente falou hoje. Quais são os efeitos colaterais, os efeitos adversos e de reação que acontecem se eu não encontro sentido no meu trabalho? O primeiro é um pouco daquilo que eu já falei aqui sobre as pessoas à minha volta sentirem isso. Então, primeiro é o ambiente que eu proporciono, é o que eu trago para casa, são as outras pessoas insatisfeitas com estar perto de mim mesmo. Sabe, você chegar todo dia em casa e a pessoa não querer te ouvir, aí você fala assim, nossa, mas eu preciso tanto contar, eu preciso desabafar e a pessoa não quer me ouvir. Meu marido não quer me ouvir, meus filhos não querem me ouvir, e eu preciso contar porque meu dia foi muito ruim. Quem é que quer ficar perto de uma pessoa dessa? De vez em quando acontece, mas se for isso todos os dias, começa a ficar complicado. Então, esse é um efeito colateral mais imediato, tá? Que a gente consegue perceber no ambiente. Mas existem também os outros efeitos que você precisa se atentar para que isso não aconteça e não vire um problema maior para você. Então, quando você não presta atenção em nada disso, alguns dos efeitos colaterais são uma insatisfação guardada por tanto tempo e não observada, ela pode criar em você situações complicadas. Então, inclusive extrapolando para o corpo. Pessoas muito tensas que guardam isso. E aí eu já conto, eu sou uma dessas pessoas. Eu sou uma pessoa que tudo que eu vou absorvendo, eu vou tensionando.
né? Às vezes as pessoas, quem tá perto de mim nem percebe, porque eu continuo mantendo, né? Por isso que eu falo, quem me escuta falar aqui acha que, nossa, é tudo tranquilo. Eu já recebi tantos feedbacks desse, mas do tipo, a Valéria parece que é uma pessoa super tranquila e que tá sempre com tudo controlado. Só eu sei o que eu sustento aqui, ó, na base da coluna e do pescoço, só eu sei o que eu sustento. E o tanto de vezes que isso me gerou dor de cabeça, as crises de enxaqueca terríveis que eu carreguei comigo. Claro, gente, tem problemas que são problemas de saúde porque são problemas de saúde ligados a outras coisas, a alimentação e tudo mais. Mas que o estresse, e aí o estresse que a gente também transforma em insatisfação em estresse esse estresse, essa insatisfação guardada, esse jeito de lidar com as coisas, vão ficando dentro da gente e vão fazendo mal. A gente não consegue evoluir, a gente não consegue avançar, porque aquilo começa a travar a gente. A gente não quer lidar com determinada situação, porque toda vez isso me dá dor de cabeça. E ao invés de resolver essa situação, a gente evita essa situação. E isso continua acontecendo depois. E isso continua se repetindo depois. Então, entende como os males causados por tudo isso, eles podem ir além daquilo que é só entregar o seu trabalho no fim do dia. Então, a reflexão de hoje é essa, né? Vamos pensar sobre o sentido do nosso trabalho, sobre como a gente se compara, como a gente se prepara, como a gente faz a nossa reflexão da nossa identidade dentro do trabalho, da nossa realização profissional. Então, assim, pensa muito sobre o sentido do seu trabalho para você hoje. O que é que ele representa para você hoje? Ele está alinhado, né, com as outras coisas que eu já falei? Tudo, sobre lista de sonhos, sobre construir o seu planejamento, sobre pensar nisso a longo prazo, tudo. Mas pare e pensa hoje, especificamente no sentido. Lembra que eu contei que a gente vai construir tudo isso a partir do momento que a gente olha por várias possibilidades e por várias fontes que tudo isso traz? Então, o de hoje, a reflexão de hoje é sobre o sentido do seu trabalho para você. O sentido do seu trabalho para você e para quem você está prestando o seu trabalho. Então, seja de verdade um aluno, uma aluna aplicada nesse dia e aí faz a sua avaliação, que eu garanto que vai ficar um pouquinho mais fácil de lidar com a construção das metas, que é o que a gente vai fazer aqui juntas, tá bom? Segurando na mão, ninguém deixa ninguém de lado não. Eu espero de verdade que você tenha aproveitado o vídeo de hoje, que você tenha realmente feito várias anotações aí no caderninho ou mentais e que você consiga aplicar isso de verdade nos seus planos, na sua vida, que é, afinal de contas, para isso que a gente está aqui, certo? Então, te vejo no próximo vídeo. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau!